Olá para você ligado nas redes sociais da Mais Comunicação Integrada. Hoje começando o nosso segundo Pode Mais. Estamos aqui na casa da Gisele e do Jefferson. Tudo bem, Jefferson? Tudo bem, tudo certo. Gisele, tudo bem? Tudo bem. Olha, para a gente começar essa entrevista, essa conversa informal, que é o nosso objetivo, nessa semana, né, na quarta-feira, a gente teve o Dia Nacional da Adoção, né, que teve projeto de lei que foi aprovado, daí depois eles mexem de novo na lei para facilitar isso, que a gente sabe que é difícil. Hoje a gente vai contar a história aqui de duas pessoas que foram adotadas e se conheceram, né? Logo após, e agora também tiveram uma princesa, uma menina muito bonita, Isis, né? Isso. Muito bem. Então, pra gente começar, para o pessoal conhecer vocês, para quem não conhece, onde vocês moraram, nome completo, idade. Meu nome é Jefferson Spader, sou de Encantado, tenho 28 anos. Meu nome é Gisele, sou de Encantado, tenho 29 anos. Gisele do quê? Da Udon Lancini. Tá, certo. Como foi essa experiência de adoção, o nome do pai de vocês, dos pais de vocês que adotaram vocês também, pra gente conhecer eles? Então a minha história, ela se baseia quando eu tinha 5 anos e meio. Eu fui adotada já meio grande. Eu sou de uma família de 3 irmãos, eu sou uma caçula. E eu fui adotada em função da minha mãe biológica, que ela estava doente. E eu e a minha irmã mais velha, então fomos adotadas. Na época, a minha irmã ficou com a minha tia e eu fui para adoção, que na época não tinha questão de, por exemplo, dizer de conselho, não tinha abrigo, orfanato. Uhum. Então as pessoas iam tipo de uma casa para outra. Hoje já é bem diferente, sim, né? Sim. Então a gente foi assim. E os meus pais, então, meu nome é Nadir da Udon Lancini e Odilo Lancini. Muito bem. A minha foi um pouco mais tranquila, meus pais me adotaram com 4 dias, eu estava ainda no hospital, então eu não me lembro de nada, eu fui criada praticamente na barriga da minha mãe, né? Sim. Você, no hospital? No hospital. Beneficente Santa Terezinha aqui? Não, foi no hospital de Marques de Souza. Marques de Souza. Você? Eu era de Mussum. De Mussum. Mussum. Ah, muito bem. Eu ia fazer uma pergunta se vocês têm alguma recordação de abrigo, mas né, vocês já responderam. Eu posso responder. Eu tenho uma recordação que de 4 a 5 anos eu tive vontade de conhecer aonde eu poderia estar, né? Se meus pais não me adotassem. Aí a gente foi no orfanato lá de Lajeado, conhecer, ver como é que era. Essa é a minha experiência. Sim. E você, alguma recordação das famílias que tu tenha passado? Na verdade, eu passei só por uma família. Só que a questão minha foi um pouco mais burocrática em função que eles me tiraram de uma família para essa família. Como a minha família adotiva tinha perdido os filhos, foi um pouco mais fácil da adoção pela necessidade desse casal ter um filho. Então foi mais fácil o processo, mas não que o processo judicial tenha sido diferente, né? Foi igual. E qual foi a reação de vocês quando vocês descobriram, depois com uma certa idade, que foram adotados, né? Olha, como é que eu te disse, como eu nasci praticamente na barriga da minha mãe, eu não tive tanta dificuldade assim. Foi bem tranquilo, quando eles me falaram, aceitei numa boa, porque realmente meus pais são eles, né? Sim. Tu lembra mais ou menos a idade que tu tinha? Com uns 3 anos por aí. Aí de 3 a 4, daí que me deu a vontade de conhecer o orfanato. Entendi. Para mim, na minha consciência, como eu ia para uma família. E na época, como eu não tinha amor, carinho da minha família biológica, eu não me sentia acolhida. Então, o que aconteceu? Quando eles vieram me buscar lá na minha casa, eu simplesmente peguei e fui. E eu me senti acolhida por essa família. Então, para mim, eu desde sempre sabia que eu fui adotada, mas não uma palavra de adotada, assim. Fui acolhida. Todo mundo falava acolhida. Acolhimento. Acolhida. Se eu com 5 anos e meio eu não saberia te dizer eu fui adotada. Não saberia te dizer, mas sim acolhida. Acolhida por uma família. Nesse sentido, sim.
Entendi. E na adolescência, assim, na escola, creche, né? Vocês tiveram algum tipo de problema de discriminação, algum tipo de preconceito? A aceitação de vocês já falaram que foi muito boa, né? Sim. E em questão de sociedade, colegas, né? Eu no colégio de vez em quando vinha uma piadinha aí, adotada, não sei o quê, mas eu não dava muita bola, levava bem de boa, né? Sim. Você? Para mim já foi bem mais difícil. As professoras desde o começo na escola, quando eu vim para Encantado, faziam e sempre cuidavam muito da questão psicológica minha e com as outras crianças também, porque podia ter, né? E conforme foi indo as séries, teve esse preconceito de chegar a um ponto, tipo, de chegar em casa e chorar. Sim, eu chegava todos os dias, uma época, e chorava. Eu fazia tratamento psicológico desde que eu fui adotada. Isso desde o começo eu tive. E daí com a medicação e com a questão psicológica da escola e o pedagógico, a gente foi devagarzinho foi cuidando, sabe? Só que eu tive que chegar a um ponto extremo de dar uma agressão, chegar até um ponto de chegar e bater num colega, né? Para as coisas começarem a ter respeito, porque até o ponto eu não era nada, eu não tinha mãe, eu não tinha pai, e depois que teve esse episódio, as coisas começaram a andar do jeito que deviam andar. Não teve mais ninguém, tipo, falava mais nada, mas teve que chegar a um ponto extremo para as coisas terem uma linha de respeito isso, diferente, né? Entendi. Mas teve vários, tanto na escola quanto em alguns lugares. Os professores começaram a tomar uma atitude, né? Sim. Porque não tinha só eu como filha adotiva, na minha turma tinha mais 2 meninas. Então era um assunto muito frequente. Não era só eu, tinha mais, né? Então não afetava só uma pessoa, afetava pelo menos 3 meninas, sim. Só que elas tiveram outros casos, né? Elas vinham e voltavam de várias famílias. Sim. Então era diferente. Entendi. Sobre a família agora, para a gente manter nesse assunto de adoção, mas mudando um pouco o foco, como é que é a relação dos pais de criação de vocês hoje? A minha é muito boa, né? Assim, eu vou te dizer que eu só nasci no lugar errado. Mas a minha família era para ser eles. Porque a gente se dá super bem, apesar da grande diferença de idade, né? Que a gente tem em torno de 45 anos de diferença. Com a minha mãe e do meu pai 47. Mas muito boa. Tendo limites desde o começo, porque eu não tinha limites. Eu não sabia o que era uma escova de dentes. Eu não sabia o que era um quarto. Eu não tinha noção de nada. Eu não sabia falar. Eu não tinha comida. Então eu comecei a ter tudo que uma criança pode ter de bom. Vestir da cabeça aos pés, ir para a escola. Eu até ia para a escola na época lá em Mussum. Mas não era a mesma coisa, porque não tinha apoio. E ali, a minha mãe era professora, então minha mãe cuidava, me ajudava. Ela me ensinou a ler, escrever, desde o começo, tipo, do zero. E eu tinha sempre vontade de querer aprender mais, por ter necessidade, eu acho que eu passei, que eu não tinha o apoio da outra família. Aproveitando a oportunidade, né? Aproveitando a oportunidade. E com eles foi tudo assim, ó. Não vou dizer que eu tive tudo o que eu queria, mas eu tive tudo o que eu precisava, né? E desde o começo, o primeiro aniversário, o primeiro Natal, a minha família toda me acolheu, não só meu pai e minha mãe. Minha família toda, tanto lá do meu pai quanto da minha mãe, me acolheram. Como se eu fosse da família há muito tempo. Há muito tempo. Que bacana isso aí. Você, Jefferson? E do meu lado nem se fala, porque meus pais tiveram 4 gestações frustradas, né? Perderam umas na barriga ainda, uma nasceu e morreu. Então quando eu cheguei, meu Deus, que nem nós estávamos falando, eu sou filho único. Então... Teve algumas regalias? Várias regalias, bastante. Mas assim, muito bom o nosso relacionamento e a gente tem uma empresa familiar, então a gente está sempre junto. Sempre junto.
Em algum momento da vida de vocês se questionaram sobre conhecer os pais biológicos de vocês? Bom, na minha família, então, como é que eu vou dizer assim? O meu pai biológico faleceu quando eu tinha 8 meses de idade. Então, eu não conheci ele. A minha mãe biológica, sim. Eu conheci, ela me visitou depois da adoção, porque na época ela ainda podia reverter a adoção. É um pouco diferente de como... De hoje. Ela ficou um tempo para ser analisada e ela podia reverter essa adoção até 1 ano depois que a minha mãe tivesse a guarda provisória. E daí ela vinha, visitava, mas para mim sempre foi uma tortura, eu vou ser bem sincera. Porque eu relembrava tudo que eu tinha passado de ruim e eu achava que ela ia me levar embora de novo. E nesse meio tempo eu já estava tendo todo acompanhamento psicológico e eu já estava vendo o que era ruim, eu já entendi o que eu fazia de ruim, fazia de bom. Mais ou menos que idade tu tinha? Assim? 6 anos, 6 e meio. Demorou um tempo para vir adoção. Uhum. Então, nesse meio tempo que eu fui entendendo, né, que ela ia ser minha mãe, que ele ia ser meu pai e tudo mais, foi uns 2, 3 meses, né, que a minha família ia ser ali agora. Tanto que a minha mãe sempre disse, minha mãe de criação, que sempre que eu precisasse, ela estaria do meu lado. Mas se eu quisesse voltar para outra família, eu poderia voltar. Só que nunca isso aconteceu. Por quê? Porque eu não tinha um lugar para morar. Eu vivia na rua. Quem dava comida eram as vizinhas. Eu passei muita fome. Eu fui até procurar no lixo comida. Então, o meu psicológico ficou muito abalado. Uma criança de 5 anos, eu já tinha passado que uma pessoa adulta chega de sofrimento. Então, eu não queria ter mais sofrimento. Eu queria ter a minha família ali, me dando apoio, me dando carinho, para não faltar nada para mim. Que história, hein? A minha, então, meus pais sempre me deixaram à vontade se um dia eu quisesse ir atrás e tal, porque a pessoa que fez com que eles adotassem sabia o endereço e tal, mas assim, eles sempre me deixaram à vontade se um dia eu quisesse conhecer. Mas eu pensei assim, se foi por decisão deles, e que boa decisão, né, que eles tiveram deixar no hospital para alguma família já, então que seja essa decisão. Se um dia eu me encontrar com eles ou eles vierem atrás de mim, eu vou entender, vou acolher, conversar, mas vontade minha de conhecer nunca tive. Porque que nem eu te disse, eu meus pais são esses que eu tenho hoje. Mudando de saco para mala, vi que vocês são um casal muito unido, assim, vocês têm muito amor entre si, né? Tanto nos bastidores como na gravação, eles estão de mão dada a gravação inteira. Aqui, né? Então eu já reparei. Então, entrando nesse assunto, assim, sobre vocês dois, né, agora família, como vocês se conheceram e como vocês descobriram, né, numa conversa, eu sou adotado. Como é que foi isso? A gente é muito religioso, né? Desde os 16 anos eu sou ministro da Eucaristia e ela também, o pai e a mãe dela sempre envolvidos na comunidade, ela sempre participava também, cantava. E a gente se encontrou numa semana missionária. Se conhecemos. Se trocamos olhares, conversas. E dali pra frente começou, né? Era tipo MSN, né? Na época ainda. Meu Deus, faz tempo. E daí a gente começou a namorar. Jantar baile também? Sim, também? Na verdade sim. Foi na festa São Pedro que a gente começou a sair junto e tal. Que bacana isso aí. E daí, na verdade, ela falava pra mãe dela isso antes, tinha medo que eu rejeitasse, ela não sabia que eu era adotado e nem eu dela. Tinha medo, daí um dia a mãe dela conversou. As nossas famílias se conversaram. Aí a Nadira explicou que ela era adotada e tal, daí a mãe começou a dar risada. O Jefferson também Tipo, foi mas as isso nossas famílias. 1 ano depois, 2, né?
Foi um bom tempo Foi depois. Isso a gente nem, né? Pra nós, Porque a gente considera eles Sim, sim. bem normal. mas eles descobriram antes que a gente. E ela tinha medo da minha reação e ela não queria contar, né? Porque todo mundo, tipo assim, era estranho pra nós, sempre a gente chegava e contava, sabe? E como eu não conhecia a família dele e tudo mais, e a história dele também não conhecia, a gente só conversava e tudo mais. Mas foi uma surpresa quando eu disse não, tipo, nós olhamos... Estamos em casa, os dois estão em casa. Não, estamos em casa. E também falando agora também da filha de vocês, a Isis, né? Como é que foi? Não vou dizer, não dizendo assim ao pé da letra como isso aconteceu, né? Isso não. Mas assim, como foi essa experiência? Sei que a gente descobriu muitas coisas nos bastidores também aí. Mas assim, gostaria que vocês contassem também, né? Você quer falar? Bom, então a nossa menina, nós começamos a querer ter um filho já fazer mais que anos. Em função da pandemia, a gente teve que atrasar o casamento. Aí nós, não, vamos esperar, né? Como a gente é muito religioso, mas aí vamos esperar um pouco, vamos casar. Aí nós perdemos algumas pessoas e daí a gente decidiu fazer o casamento no civil. Pelo menos se por acaso acontecesse alguma coisa, a gente já estava casada no civil e tudo mais e não tinha, para as nossas famílias não ia ter problema nenhum, né? E numa dessas a gente encarou a questão da gravidez. A gente já estava se programando e de lá nós decidimos e foi tudo muito rápido, deu tudo certo e ela veio planejada, na verdade. Sim. A gente queria. Mas veio rápido. Veio rápido. Veio rápido. Ainda bem que teve um anjinho ali que contou pra nós. A nossa vizinha, a nenê dela, chegou e contou, falou pro Jeff que tinha sonhado, então. Ela disse assim, a gente tá grávida? E eu falei, não sei, acho que não. Sim, a minha mãe disse. E a mãe dela tava do lado. Ela disse, não, Lara, eu não te falei nada. Aí a mãe dela disse, deve ter sonhado. E ali que começamos. Aí naquela noite a gente tinha ido ir pro shopping, em Lajeado, e eu comprei o teste. Eu disse, não, mãe, eu vou fazer o teste e vamos saber. Aquela pulga atrás da orelha, né? E deu, e não é que deu. Deu certo. Então a partir daí foi uma descoberta atrás da outra, né? A gente contou pros nossos pais no outro dia, que era dia dos avós. Dia dos avós. Então, para eles foi uma alegria total. Primeiro neto, primeira neta, né? Na época a gente não sabia o que era. Mas foi uma felicidade daquelas. Pensou em ter mais? Ou... Mais pra frente, né? Sim. A gente gostaria de adotar. Eu gostaria de adotar uma criança. Bem... E até quando a gente se programou em fazer a Isis, a gente falou que se não desse certo, nós ia ir atrás da adoção para adotar. Porque tem muitas crianças que precisam ser adotadas ainda, verdade. Sabe? A gente precisa fazer o bem, porque a gente ganhou muito do bem, sabe? Tanto eu quanto o Jefferson, eu acho que toda criança que ela é adotada, ela ganha muito amor e carinho. E o que acontece? Muitas vezes os pais, quem adota, precisa ter muita paciência, muito amor incondicional, porque o que cada criança passa, a gente não sabe. A criança muitas vezes, que nem o Jeff, não sabe falar, só que ele teve uma rejeição no útero, né? Então cada um teve um tipo de rejeição, tanto aqui, ou presencial, ou agressão física e tudo mais, mas teve. E é difícil para muitos pais superarem isso com a criança, mesmo com tratamento psicológico, né? A gente sabe que muitas crianças estão ali, vão e voltam de uma família, vai para uma família, volta para outra, e criança não é mercadoria, né? Não, exatamente. A gente sabe e a gente tem noção de muitos amigos que são adotados, que foram para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, e não é assim que se trata uma criança. Né? Depois é difícil reverter também, né? Até os 7 anos, eu vou ser bem sincera contigo, muitos psicólogos falam que tem possibilidade de reverter, que tem, e a partir daí cada vez é mais difícil, né? Não é que não tenha solução, mas tem, conforme o que a criança passou, né? É bem complicado. Nesse contexto da adoção de vocês, né?
Vocês pensam em contar para a Isis também, quando ela tiver uma certa idade? O que vocês pensam sobre o assunto? Na verdade, a gente nem falou muito sobre isso, eu e ela, mas na minha percepção, sim. Pensamos em contar, sim, contar a nossa história, né? Explicar para ela que ela veio da barriga da mamãe, mas o papai e mamãe... Mas que sirva de exemplo para ela, né? Se um dia ela não possa ter, né? Eventualmente ela... Ou quando ela tem um irmãozinho, uma irmãzinha adotada também. Isso aí, para ela ir assimilando as coisas. Do coração, né? Que nada mais é isso, né? Sim. É aquela coisa, né? Aquela famosa frase, né? Pai é quem cria, mãe é quem cria, né? Então, acho que cabe bastante isso. Como está sendo essa experiência de pai e mãe agora, com a Isis? É incondicional, né? O amor é uma coisa assim fora do normal. A gente faria tudo por ela, desde o começo da gestação até agora. É cansativo, não vou dizer que não, mas é tudo por um bem maior. E eu vou ser bem sério contigo, tu pensa uma coisa quando tu vai ser mãe, só que depois que tu ganha neném nos braços, tu pensa, meu Deus, é muito mais do que eu mereço, né? É muito mais do que eu preciso ter. E tanto que eu agradeço todos os dias a bênção que a gente teve de ter ela, ter saudável e tudo mais, que ela veio por uma família que estava esperando ela há muito tempo. E percebe-se que vocês são muito amorosos, né? Vão ser bem um pai coruja, mãe coruja. Ah, com certeza! Vocês são jovens, mas olhando a trajetória até aqui, né? Tudo que vocês passaram, de forma separada e de forma conjunta também, que vocês estão juntos, vocês pensam que alguma coisa poderia ser diferente ou que alguma coisa deveria ter sido diferente ou não? Pode ser. Olha, deveria, sim, não, talvez ter agido de outra forma, né? Porque o cara vai envelhecendo, vai amadurecendo mais, né? Mas assim, ter se arrependido de ter feito alguma coisa errada, no meu ponto de vista, não. No meu ponto de vista, mais foi a questão, acho que daqui a pouco, que não precisava eu ter tido uma experiência tão cruel, sabe? Hoje, como mãe, eu não sei se eu conseguiria fazer sei lá, 1/10 do que eu passei para minha filha. Não sei se eu conseguiria. Cada cabeça é uma sentença, né? Sim, sim. É que vocês tiveram também experiências diferentes também, né? E a gente vê que nem a gente falou antes sobre psicologicamente como fica a cabeça da criança, do adolescente e do adulto, né? Aquela questão de quem apanha não esquece, né? Sabe? Então a gente entende essa parte da vida, né? Mas a gente tem ciência olhando para vocês que vocês vão fazer com que a filha de vocês tenha uma experiência totalmente diferente e provavelmente fazer de tudo para que ela fique longe de qualquer tipo de dor ou qualquer tipo de trauma, né? Então, acho que isso... A gente vai tentar ser os melhores pais possíveis, né? É que nem eu disse para ele. Tudo que a gente conseguir fazer, a gente vai fazer. Mas tudo com limite, sabe? Sem agressão, sem nada de tipo desse modo, né? Pegando esse gancho aí, o que vocês diriam para quem está assistindo, um conselho ou algo nesse sentido que vocês poderiam passar para quem está assistindo? Claro, a gente aprendeu muito até aqui já, né? Acredito que muita gente aí deve ter se emocionado também com a história de vocês, né? Mas que conselho vocês dariam para quem está assistindo aí? Eu daria um conselho aos pais que não conseguem terem filhos, que não pensem 2 vezes e vão atrás de adotar um filho ou uma filha. Com certeza isso é uma bênção não só para vocês, mas para a criança que recebe um pai e uma mãe. Não é fácil, né? Mas tudo vem conforme vai a vida. E depois, quando cresce, vocês vão ver como foi bom, como foi ter passado esse momento com ela, com ele. E, enfim, com irmãos também, porque a gente sabe que tem irmãos que não podem ser separados, né?
E às vezes as pessoas ficam com medo de querer, eu quero cabelo loiro, eu quero olho azul, né? Escolhendo algumas características, e isso não é o mais importante. Eu só falo isso, que o mais importante é a criança, é o estar bem e poder cuidar de uma criança. Dar carinho. Dar carinho, amor. Eu acho que é isso que é o mais importante. O resto vai construindo. Entendi. Bom, antes da gente fazer o nosso bate-volta, para a gente fechar essa belíssima entrevista, né? Eu gostei muito de estar aqui na casa de vocês. Obrigado por ter abrido esse espaço. Temos um fogão a lenha aqui maravilhoso. Já vi que tem um pinhãozinho ali, a água pro chimarrão, o cafezinho tá pronta, né? Bom, vou mandar um abraço para o nosso parceiro, a CIA do Computador. Tem à disposição dos seus clientes uma assistência técnica altamente qualificada para resolver os seus problemas de forma rápida e precisa. Quando você precisar, você pode ligar no 3751-4242, 3751-4242, ou chamar no WhatsApp no 99673-0068, 99673-0068. Tudo que você precisa em notebook, em computador, tanto para sua casa quanto também para sua empresa. CIA do Computador, na Padre Anchieta, em Encantado. Muito bem. Os dois querem responder o bate-volta ou vai só um? Pode ser os dois? Então tá. É uma frasezinha, uma palavra, e vocês falam que vem à mente de vocês. Gisele e Jefferson. Vamos fazer uma ordem? Pode ser o Jefferson primeiro, depois a Gisele? Pode ser? Um time de futebol. Grêmio. Grêmio. Uma fé. Deus. Um medo. Agora. Pode falar. O medo? Eu acho que ficar sozinha. Sim. Na minha morte, ficar sozinha. Mas tá longe isso acontecer. Sim, bem longe. Bem longe. Tá, então tá bom, que bom. Passa. Foi? Então tá bom. Uma saudade. Meus avós. Tempo de criança. A parte boa, né? Parte boa. Né? Uma alegria. Isis. A nossa pequena. Uma tristeza. A perda de muitos familiares e amigos conhecidos. Eu acho que isso também é bem marcante. As nossas perdas familiares. Sua maior conquista. Eu acho que é ter minha filha. Ter uma família. Uma família. Casa de vocês. Vizinhança boa. Mas vou te dizer que as conquistas para nós não são questões materiais, mas sim pessoal, sabe? Eu acho que muitas pessoas vão pro lado material, mas o material muitas vezes não tem, às vezes tem tudo e não tem o essencial que está aqui dentro. Mas a gente também, na nossa casa, sim, nosso com carro. certeza. Eu acho que vocês têm por isso que eu falei, vocês têm uma casa muito bonita, uma casa muito aconchegante também, né? Sim. Então, acredito que foi tudo também planejado, né? Nesse sentido, né? Tem um pouquinho de amor, né? Tem, cada detalhe. Um sonho. Ter uma transportadora de caminhões. Me contrata para ser motorista. Vamos lá. Viajar para a Índia. Para a Índia? Olha. Gosta da cultura da Índia? Gosto. Acho muito bonito. Tu tem algum lugar que tu gostaria também de visitar? Cancún, no México. Que chega. Na verdade, éramos para ir, né? Era para ter ido nossa lua de mel, mas a pandemia. pandemia... Assim, pandemia, Isis, mas foi melhor Sim. assim. Não, mas vocês vão ir, fica tranquilo. Exemplo maior. Meus pais. Minha mãe. Algo ou alguém que signifique muito para você. Deus. Draldo Gonzatti. Tem algum motivo em especial? Porque ele me deu a oportunidade de crescer bastante na vida. Ele ajudou muito a minha família. Então ele significa muito, muito. Trabalhei muito tempo com ele na prefeitura. E ele, para nossa família principalmente, ele ajudou muito. Então ele significou muito. E por a cidade de Encantado, né? Não podemos esquecer isso também.
Concordo com você. Se você tivesse a oportunidade de falar com a Gisele ou o Jefferson de 10 ou 20 anos atrás, o que você diria? Fazer as coisas mais devagar, ter mais paciência. Eu acho que pra mim eu ia falar assim, que tudo tem um tempo certo, que tudo que eu passei ali ia acabar ali e eu ia ter uma nova vida. Que não era pra me preocupar com nada que viesse pela frente. Que tudo ia se encaixar. E se encaixou. Que bom. Complete a frase. Acordar todos os dias pela manhã é... É maravilhoso saber que tu acordou, pode viver o dia, entendeu? E seria isso. Pra mim é uma nova oportunidade de fazer melhor. Melhor que ontem, melhor que ontem. Todo dia tu tá tendo uma oportunidade nova. E eu acho que é agradecer a Deus pelo dia, né, que a gente tem. Poder acordar, dar bom dia, conversar com os amigos, família, poder trabalhar. Isso é muito importante. Café ou chimarrão? Chimarrão. 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 Mais chimarrão. Vocês gostam de tomar pela manhã? Manhã cedo. Tarde? Muito bem. Então vocês acordam e Agora, comem alguma coisinha? Agora é diferente agora. tá né? um pouquinho Agora mudou diferente. um pouco, mas quem antes manda é a Isis. Tá. Mas era assim, né? Antes Agora de a gente- trabalhar se tomava chimarrão. Mas agora mudou. Muda um pouco a rotina, então? Muda bastante. É na hora dela, né? Não adianta. Muitas vezes a gente consegue, às vezes mas tudo vai aprendendo, sabe? Eu acho que é uma etapa da vida que a gente não vai voltar atrás. E cada dia que passa a gente começa a lembrar, meu Deus, como ela era pequenininha. Tipo, Já vai passando. e vai passando e já foram 2 meses. E quando tu vê, ela já tá caminhando, correndo. Isso aí. A gente vê... O tempo tá passando mais rápido, né? Porque daqui a pouco creche, daqui a pouco escola, quando vê, segue uma faculdade, né? Enfim. Falando em faculdade, você tem algum tipo de formação? Eu sou graduado em administração. Eu me formei, então, fiz o técnico em agropecuária com habilitação em zootecnia no ensino médio, em Bento. Daí eu me formei aqui na UERGS em tecnologia em agroindústria e eu sou bacharelada em ciência, tecnologia em alimentos. Correto. Eu gosto de estudar. Eu gosto de estudar. Eu gosto de estudar. É uma coisa que sempre tive necessidade e vou querer fazer mais. Que bacana. Vou querer fazer mais. Casa ou campo? Casa ou campo? Cidade ou campo? Cidade. Campo. Eu imaginei que ia ter essa diferença. Qual o motivo de tu escolher a cidade? É que eu fui praticamente criado na cidade, né? Então eu sinto a necessidade de estar mais perto. Eu gosto de jogar futebol, tenho meus amigos, sábado de tarde a gente faz um almoço, alguma coisa. Então mais na cidade. Mas não que não gosto do campo também, né? Pra não dar briga, né? Você? Campo em função de animais, de flores, plantas. Eu que adoro as plantas, né, aqui em casa. Então, e bichos, então, é comigo, né? Adoro gato, cachorro, enfim. Que tiver de animaizinhos, beija-flor, adoro passarinhos. Então, isso é comigo, sabe? Cavalo. Sempre a minha família teve fazenda, então sempre fui criada no meio, né? Ovelha. E desde ali que começou a minha paixão por essa área, né? Uhum. Vocês falaram antes que vocês se conheceram numa festa de comunidade, numa comunidade. Qual comunidade foi? Na verdade, foi no centro, né? Foi na Teve a paróquia festa de São Na Pedro. paróquia São Pedro. Isso. Sim, teve a festa de São Pedro. Ele estava trabalhando como garçom lá na Copa. Porque ele sempre trabalhava, os pais dele sempre ajudavam. Eram festeiros da comunidade. Né? E eu tinha ido no jantar naquele dia, né? Foi ali que a gente se conheceu mais. Já se conhecia, daí ela falou que ia lá, e eu falei que eu estava lá também, daí a gente começou a conversar mais. Quanto tempo que vocês estão juntos? 12 anos. 12 anos. 12. É bastante. Muito tempo. Meu Deus. É bastante. E 12 anos juntos, né? Tudo que vocês já passaram, é questão também dos traumas que vocês tiveram, experiências ruins, no caso, né?
qual é o segredo não, mas qual é a receita de vocês terem chegado com 12 anos juntos, né, também casado, agora tendo uma filha, linda, aliás. O que vocês podem passar para quem está assistindo? Qual é o segredo de tanto amor, de tanto carinho, de não deixar a peteca cair, digamos assim? Eu acho que um casal tem que ter bastante respeito um com o outro, paciência, saber a hora que ela tá ruim, que tem que dar uma acalmada, a minha hora também. Eu acho que isso vale muito para um casal ir bem. Bem essa questão de cumplicidade, sabe? Por mais que tu falar no celular, um oi, alguma coisa assim, o Jeff sempre foi, desde o começo, de demonstrar muito amor. E no começo eu não era assim. Eu acho que pela necessidade de me reservar, nunca foi tanto assim. E ele sempre me dizia, eu te amo, eu te amo. E desde o começo, que nós começamos a namorar, todas as mensagens no final, a gente sempre diz, eu te amo. Por mais que seja só no celular, né? Eu em casa, dando um tchau, eu acho que isso pra nós sempre reaviva, sabe? E ter a nossa intimidade, ter o nosso cantinho, eu acho que isso também foi bem importante pra nós, né? Como qualquer casal, eu acho que tem que ter um lugar pra si, pra sua família. E cada vez mais, como ele disse, quando deixava a peteca que estava caindo, e saber lidar com todos com as dificuldades. Porque não é sempre glórias, dias de glória, né? A gente sabe que qualquer casal não tem dias que não estão muito bem e tal, então tem que saber superar. Um dia daqui, um dia de lá, e a gente sempre comemora as alegrias. Tanto que ele comemora 4 dias depois que ele nasceu, o segundo aniversário. Tem dois aniversários. Tem dia 2 10 aniversários. E dia 14. E eu comemoro, então, dia 13 de julho, o segundo aniversário. Então, isso, para nós, é muito importante. A gente celebra uma nova vida, né? Tanto para ele quanto para mim. Olha que bacana. Quem fez a frente do relacionamento, assim, de... Fui eu, né? Foi ele. Foi ele que pediu em namoro antes mesmo da gente ter ficado. Pra tu ter uma noção, a gente não tinha nem se encontrado, assim, direito, e ele já tinha pedido namoro. Ó, E deu certo. Olha aí, viu só? Que bacana. Gente, muito obrigado por ter recebido a gente aqui na casa de vocês. Obrigada, Agradecer nós. Olha, a a oportunidade. gente teve eu tive uma experiência muito boa da conversa que a gente teve com vocês. Acredito que o pessoal aí de casa que acompanha também no Facebook ou no YouTube da Mais também gostou. Se quiserem mandar um abraço para alguém, um beijo, um carinho, falar com alguém que está devendo, para pagar alguma coisa, perdoar alguma dívida, tô brincando. Podem ficar à vontade. Pode falar? Então, agradecer vocês imensamente por terem escolhido nós para fazer esse dia. Para nós é muito importante estar aqui falando com vocês, para passar um pouquinho, então, do que a gente teve aqui na nossa trajetória, né? Agradecer vocês imensamente, agradecer a nossa família, né? Que sem ela hoje nós não estaremos aqui. Seria isso. Muito bem. Obrigado, Gisele Daldon Lancini e Jefferson Spadero, por ter falado com a gente, né, desse assunto tão importante que tem ainda pouco espaço, mas aos poucos eu acho que a gente vai ser mais abrangente isso, né, em outros meios de comunicação, enfim. Muito obrigado. Obrigada a nós. Obrigado, irmão. Até o próximo Pode Mais. Obrigado para todo mundo que esteve aqui. Fique ligado. Na próxima sexta-feira tem mais.